Graças a paz, irmãos. Prazer estar aqui novamente, poder estudar mais um tópico dos nossos estudos semanais, né? E dessa vez nós temos como tema um Deus, um povo, uma bênção. Esse estudo, então, vai falar um pouco sobre esse nosso Deus, nós como povo, também a bênção de Deus sobre nossas vidas. Então, eu espero que você possa acompanhar e ser abençoado diante desse estudo de hoje. O primeiro tópico é um Deus vivendo uma história maior. Então, um Deus, né, vivendo uma história maior. Deus tem um plano eterno, estabelecer um povo que viva debaixo da sua bênção. Desde o Éden, passando por Abraão, Israel, Jesus e a igreja, o coração de Deus pulsa por um povo que o conheça e o adore, né? Esse é o plano, o contexto em nossa vida que precisa ser inserida. Ao longo da história, Deus está formando um povo para si que vive em comunhão e debaixo da sua bênção. Do Antigo ao Novo Testamento, a mesma visão permanece. O projeto de Deus de construir uma catedral não diz respeito a construir prédios, e sim edificar um povo para si. Veja o que Gênesis mostra sobre a visão de Deus e em seguida o que o apóstolo Paulo escreveu sobre esse plano maior de Deus. Então vamos ler lá Gênesis 12, 2 e 3. Diz assim: farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Né? Deus falando a Abraão. Né? E agora Paulo, Pedro, em 1 Pedro 2, 9 e 10, vai dizer o seguinte: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então esses dois textos mostram o interesse de Deus como querendo, evidentemente, formar um povo. E para isso ele usa os seus, aqueles que realmente estão dispostos a servi-lo e a obedecê-lo. O problema é que muitos cristãos vivem com foco apenas nas suas necessidades, não é verdade? Quais seriam elas e também pertinentes, porém não deveriam ser o ápice de uma vida de adoração a Deus. Mas muitos de nós estamos buscando cura, bênção, estabilidade familiar, financeira e tantas outras situações que têm a ver com o nosso ciclo de vida aqui na Terra. E perde de vista a visão maior e a missão. Temos que ampliar o diagnóstico da nossa vida. Existe uma história maior que a nossa. Deus não apenas criou o mundo, ele está formando um povo para si. A nossa história está dentro da história de Deus. Um povo sem consciência da grande história se perde no processo. Nós não estivemos vivendo um evento maior dentro da vida cristã que supere, evidentemente, o fato de sermos um povo de Deus. Então, quando há uma grande concentração de pessoas dizendo-se em nome de Deus, pode ser que ali tenha uma grande parte de pessoas que não estão entendendo e compreendendo a grande missão de Deus e de que Ele é povo de Deus. Então, não é só quando estamos num lugar que há um movimento, uma expressão de fé, que Deus está. Ele está em todo lugar porque nós somos um povo espalhado sobre a terra e que Ele tem um interesse maior de nos abençoar, evidentemente, em sermos seus filhos e vivemos na sua presença. Né? E a pergunta que eu faço: como você tem experimentado Jesus, né, dentro do teu dia a dia? Tem compreendido esse quadro maior de ser um povo que Deus está formando para si? Você tem entendido que você é um povo e que Deus está formando esse povo para si?
né? Você faz parte desse povo. Né? Às vezes nós fazemos parte de algumas torcidas, de alguns grupos e esquecemos que o principal é saber que nós somos parte desse povo de Deus que Ele está formando para si. Então, o segundo tópico vai falar de um povo, vivendo a missão e propósito. Então, a partir de você se considerar parte do povo, há uma missão e propósito a ser vivido. Deus está desde Gênesis chamando um povo para si e abençoando esse povo. Jesus é o cumprimento dessa promessa e a igreja a continuação dessa missão. Então a missão de Deus nunca foi individualista. Ela sempre chamou um povo, uma nação, uma família espiritual. Né? Deus sempre está chamando pessoas para agregar a esse povo. Evidentemente, muitos têm aceitado. Então Jesus aproximou-se deles, lá em Mateus 28, 18 a 20, e disse assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado, ou me dada, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Né? A grande comissão é o elo entre a nossa pequena história e a grande missão de Deus. Jesus não veio só para melhorar a nossa vida, mas para nos inserir em uma missão. Após sua morte e ressurreição, Jesus recebeu toda a autoridade e, a partir daí, ele comissionou seus discípulos a formarem um povo de todas as línguas e nações. Deus nos chamou a viver com propósito e a contribuir na missão mais importante de todos os tempos, a única capaz de alterar a eternidade das pessoas. Então nós somos um povo que temos algo a oferecer às pessoas, que é a salvação em Cristo Jesus. Né? Perdão, irmãos, a garganta ainda não está 100%. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Lá em 2 Pedro 3,9, nós temos essa palavra. Né? Então o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Na verdade, ele não está atrasado de forma alguma. Ele está dentro do seu propósito e a sua promessa. E ele tem dado tempo, né? Como tem sido oportuno. E nós temos visto hoje o mundo perdido, né? Na sua vida irregular. As coisas que estão acontecendo são extremamente lamentosas, né? E nós temos visto aí essa situação no mundo hoje e nós precisamos urgentemente falar do amor de Deus, principalmente aos nossos amigos e conhecidos, que evidentemente têm outros amigos e conhecidos e assim vão levando essa palavra de salvação. Aquele que aceitar realmente muda a sua mente, é uma metanoia, e passa a viver aquilo que está no propósito desse povo. Então Jesus, por meio de seus discípulos e da igreja, cumpre o plano de Deus de formar um povo redimido e abençoado. Então, no batismo, por exemplo, nós celebramos apenas uma decisão pessoal, mas a inclusão de alguém na família de Deus, né? Nós não realizamos apenas, né? Não celebramos apenas uma decisão pessoal, mas uma inclusão de alguém na família de Deus. O batismo é a porta de entrada para o povo chamado cristão. Quando cada membro da igreja entende que está edificando algo coletivo, a missão se cumpre com mais força e graça. Então a igreja é o povo de Deus e a centralidade do nós deve sobrepor o eu. Fomos salvos para fazer parte de um povo e de uma missão, fazer discípulos de todas as nações. A igreja local, como a Ebenezer, é a evidência desse povo em movimento. E a pergunta que eu faço é: você tem percebido na sua vida como parte ativa do povo de Deus? Você tem colaborado para que mais pessoas sejam alcançadas e batizadas e discipuladas? Né? Relembrando aqui que discípulo é aluno, né? Aquele que está aprendendo, em constante aprendizado. Nós estamos em constante aprendizado, não podemos parar de buscar o conhecimento. Né? Nenhum médico se forma e abandona os estudos, ele continua, advogado. E da mesma forma nós cristãos, nós precisamos continuar estudando a palavra de Deus para nos perceber e nos envolver e viver realmente a palavra de Deus. Né? O terceiro tópico, né,
uma bênção, vivendo em unidade. Então nós vimos aí um Deus, um povo e agora uma bênção. Quando obedecemos ao plano de Deus, a bênção nos acompanha. O Espírito sopra como vento nas velas de um barco em missão. Mas quando negligenciamos o propósito, perdemos esse vento e ficamos parados, buscando apenas o conforto pessoal. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, diz o salmista, né? É como o óleo precioso derramado sobre sua cabeça que desce sobre a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Lá no Salmo 133, 1 a 3, fala isso. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, toda vez que um seguidor de Jesus se compromete com a unidade do corpo e o plano de Deus, o favor dele sopra em sua direção. As bênçãos de Deus são ferramentas, não fins em si mesmo. Ela nos abençoa para abençoar. Ela continua gerando uma igreja que carrega essa identidade, né? A igreja é um só povo. Choramos juntos, vencemos juntos, adoramos juntos. A Ebenezer é uma parte visível do povo invisível de Deus. Deus está formando algo poderoso dentro de nós e usará a nossa vida para algo eterno. Deus opera onde há um só povo, como um só coração. Quando um povo deixa de ser um povo, ele perde a capacidade de cumprir a missão. A Ebenezer não é apenas uma igreja, é um milagre vivo. Deus está nos chamando para sermos parte ativa do seu plano eterno. E a pergunta que eu faço é, você está em unidade com a sua célula, com a igreja? Você percebe o vento a favor de Deus soprando? Né? Então, a grande importância de estarmos vivendo em célula e tendo esses momentos de estudo, bem como também estarmos juntos nas celebrações que nós temos, para que a gente possa viver realmente a vontade de Deus e crescer e edificar, né? Ninguém aprende se não buscar e também ninguém pratica se não desejar. Então precisa ter esse envolvimento com Deus, né? O quarto tópico desse estudo foi falar sobre fé para vencer as armadilhas. Infelizmente elas existem, a Bíblia nos mostra isso, né? A igreja não é um clube social, é um povo em missão. A Ebenezer existe devido a essa missão. Aconteceu lá 36 anos atrás e 16 anos antes, quando congregação. Então a igreja nossa é um milagre. Nós somos fruto da bênção de Deus. Cada célula, cada líder, cada esforço semanal está construindo algo maior. O povo de Deus vivendo debaixo do propósito da bênção de Deus. Deus usa pessoas para cumprir seu plano. Não é mágica, é missão. Moisés envia espias e manda de Deus amando de Deus com o propósito de mapear e em seguida conquistar a terra. Da mesma forma, Deus quer alcançar Curitiba e a região metropolitana e o Brasil e outras nações. Então a pergunta não é se ele quer, mas quem ele vai usar. Né? Então nós vivemos aqui essa expressão de fé. Nós sabemos que é Deus que pode nos usar para o crescimento desse reino. Né? Olha o que diz lá Números 13, versículo 1, 2, o 17, o 20, o 27, 33. Então, frações aqui de Números 13, depois pode ler inteiro, né? Mas diz assim esse texto, nesses relatos. O Senhor disse a Moisés, envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Ele já tinha dado, né? Ao fim de 40 dias, eles retornaram da missão e reconhecimento daquela terra. Relataram a Moisés e disseram, a terra é boa, mana, leite e mel. Aqui estão os frutos, mas o povo é poderoso, as cidades são fortificadas. Vimos os gigantes, parecíamos gafanhotos diante deles. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Por que Caleb tinha essa expressão? Porque lá no início Deus havia dito, envia alguns homens para explorar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Então estava dado, né? Estava dado. Tem muita coisa que Deus já nos deu e nós, às vezes, de medo das consequências, ou até mesmo do fato de nós sermos questionados por amigos ou parentes, a gente acaba se deixando se limitar e não fazemos a vontade do Senhor, né?
Então veja que interessante. Aquele povo no caminho parou, né? Perdeu a oportunidade, foi para o deserto. Né? E nesse caminho para o cumprimento da promessa, o povo de Israel enfrentou 3 grandes armadilhas ali. Por isso que nós precisamos de fé para vencê-la. A primeira armadilha foi a falta de fé e confiança. Preferiram olhar para os gigantes do que para a promessa, para o Deus que é muito maior do que qualquer gigante que a terra possa ter. Né? A segunda armadilha foi espalhar incredulidade. Disseminaram relatórios negativos que desmotivaram os outros, levaram o povo em si a se desmotivar. E a terceira armadilha é a perda da unidade. A divisão os impediu de entrar na terra prometida. Esses perigos continuam atuais. Quando deixamos de confiar em Deus, quando reclamamos mais do que encorajamos, e quando cada um começa a andar por si, perdemos a bênção coletiva. Para viver o plano maior é preciso fé e confiança. Deus nunca nos dará o cenário perfeito. Né? Ele pede fé. Se tudo estiver certo, antes você não tem... Perdão, irmãos. Ele pede fé. Se tudo estiver certo antes, você não tem fé em Deus, mas na sua própria capacidade. Andar com Deus é andar sem saber todos os detalhes, mas em confiança no caráter de Deus. Crentes frutíferos são aqueles que pisam a terra confiando na promessa. Né? Então, já vi uma ilustração dizendo que o viver aqui é como o farol de um automóvel, que a gente vai à noite, né, observando apenas aquela quantidade de luz que ele produz. É assim Deus vai nos dando o caminho de forma contínua. A gente sabe que vai chegar no destino, porém precisa andar trechos e trechos focado naquele momento. Então, tomar todo o cuidado quando deseja já uma coisa meio que fantasiosa, sabendo que na vida cristã a gente tem muita luta. O caminho é estreito, Jesus disse, e nós vivemos sim as armadilhas, as lutas que podem surgir. Né? Qual pergunta que nós temos aqui para refletir? Qual dessas 3 armadilhas você mais enfrenta? Vamos relembrá-las aqui? Falta de fé e confiança, espalhar incredulidade ou perda de unidade? Qual a que você mais tem enfrentado? Tenho me portado como um dos 10 espias incrédulos ou como os 2 que tiveram fé, Josué e Caleb? Né? Foram os 2 que entraram depois na Terra Prometida, depois de 40 anos. Né? Então, é uma necessidade de autoavaliação, né, querido? Eu faço minha parte, você faz a tua parte, e observa se você está vivendo realmente o Evangelho, tem depositado tua fé e confiança, né? Tem vivido de tal forma que outras pessoas observam em você o amor e a graça de Deus e querem também fazer parte desse povo, esse povo de Deus. Né? Para concluirmos, a promessa da terra era certa, mas alguém precisava agir. Alguém precisava ir. Deus trabalha por meio de homens e mulheres comuns que dizem, eis-me aqui. Então Josué e Caleb viram a mesma terra que os outros, mas com outras perspectivas. Eles andaram por fé, ousadia e confiança, e por isso foram usados por Deus. A nossa história não começou conosco, começou lá no Gênesis. E também não termina aqui, estamos vivendo uma geração de continuidade, carregando o nome de Deus dos nossos pais e passando adiante a fé para os filhos. O que Deus está fazendo na igreja é um milagre, e você faz parte disso. Você é chamado a fazer parte de algo eterno, um Deus, um povo, uma bênção. Vamos viver com fé, confiante e unidade. Né? Bom, vamos finalizar então o nosso encontro de hoje fazendo um pacto de unidade e compromisso. Vamos nos comprometer, né? E vamos falar uma oração que faz muita diferença para nós que somos cristãos. Senhor Deus, nós cremos que fazemos parte da tua grande história. Não vivemos apenas por nós, mas pelo teu propósito. Dizemos sim ao teu chamado, sim à missão de fazer discípulos, sim à fé, à coragem e à unidade. Rejeitamos a incredulidade, o medo e o egoísmo. Queremos ser como Josué e Caleb,
crendo nas suas promessas e avançando com ousadia. Usa-nos, Senhor, para estabelecer um povo que te adora e vive debaixo da tua bênção. Eis-nos aqui, envia-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa te abençoar grandemente nessa semana, que você possa convidar uma pessoa a conhecer Jesus. Lembre, não é você que convence ela, é o Espírito Santo. Ore antes e fale do amor de Deus. Conte a tua experiência, aquilo que mudou a tua vida, o que fez você querer realmente ser um filho de Deus. Fale para ele sobre isso. Lá em João 1, 11, 12, vai dizer que para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos crer em Jesus. Enquanto não cremos em Jesus, nós somos apenas criaturas. E precisamos crer em Jesus para sermos salvos, sermos filhos de Deus e fazer parte desse povo que vai viver uma terra prometida na eternidade. Queiramos ou não, tenhamos propostas, armadilhas do inimigo dizendo que esse mundo não existe, que não há um depois. Não creia nisso, querido. Você está aqui porque houve um depois. Você veio para esse mundo e você voltará para a eternidade. Então que Deus abençoe, que Deus dê paz e que abençoe o coração de vocês, dando saúde também, né? Também estou precisando para poder continuar essa missão graciosa, maravilhosa, que é levar a palavra de Deus. E a minha oração é que você esteja bem em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.